Nossa, minha mãe. Oi. Alô? Ei, mãe, como você tá? Tudo bem? Ah, aqui tá tudo bem. Ih, mãe, eu vou ter que gravar o IBV Kids, vai começar aqui agora. Depois eu falo com você, tá bom? Eu te ligo mais tarde. Um beijo, tchau. Gente, minha mãe me ligou bem agora, vocês acreditam? E aí, como vocês estão, crianças? Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Vocês gostaram do vídeo da tia Jéssica? Foi muito legal, não foi? A tia Jéssica arrasou no canto e varrendo. Vocês viram aquilo? Quem não viu, corre lá e assiste, tá bom? Hoje nós vamos falar um tema sobre ligando para Deus. Por isso que a gente teve essa ligaçãozinha aqui. Mamãe ligou, mas foi de propósito. Para a gente aprender como a gente fala com Deus. Será que a gente tem como ligar para Deus? Usar a internet? Ou talvez as redes sociais? Não é assim que a gente fala com Deus, vocês concordam? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Você vai abrir lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos responderei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, qual é a nossa forma de falar com Deus? É através da oração. A oração é o caminho que nos leva ao nosso Pai. E você? Você sabe fazer uma oração? Você costuma falar com o seu Pai? Você ora? Você tem esse hábito de falar com Deus todos os dias de manhã e à noite? Ou em qualquer lugar? Você sabia que uma oração, ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer situação? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Aí a tia trouxe aqui para vocês, foi até a tia Jéssica que fez. Quem é aluno da tia Jéssica já deve ter visto essa pizza da oração. A pizza da oração nada mais é do que uma forma da gente aprender o que é oração. Vamos abrir para a gente ver? Aqui tem vários pedacinhos da pizza. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é oração? Oração é a gente falar com um amigo, com o nosso Pai. Você não tem o costume de estar com um amigo e contar tudo para ele? Todos nós temos um amigo bem chegado, não temos? Um amigo que a gente fala todas as nossas coisas para ele, não é verdade? Assim deve ser a nossa oração. É um diálogo, é você conversar com Jesus, com o nosso Deus. Chama Jesus e fala assim: Jesus, senta aqui pertinho de mim, que eu tenho muita coisa para te contar hoje. Certo? E como a gente deve orar? Como deve ser a nossa oração? A nossa oração, ela tem que ser espontânea. O que é uma oração espontânea? É que sai daqui, de dentro do nosso coração. A gente não precisa ficar usando repetições, não precisa ficar lendo uma oração. Não é assim que Deus nos escuta. Deus escuta a gente quando a gente abre o nosso coração para Ele. Fala do que aconteceu no nosso dia, dos nossos problemas, das nossas alegrias, se o dia foi bom, se o dia foi ruim. É assim que a gente faz uma oração. E uma outra pergunta: onde? Será que eu preciso orar só em casa? Não. Será que eu tenho que ter um lugar específico para orar? Não. É sempre bom a gente ter um cantinho da gente, né? Onde a gente tira para a gente fazer o nosso TSD e ter aquele momento especial com Deus. Mas a oração, ela é feita em qualquer lugar, a todo momento. Toda hora que você sentir no coração aquela vontade de falar com Deus, a gente pode... Você sabia que a gente pode fazer uma oração lavando louça? Ou passando uma roupa? Ou varrendo uma casa, como a tia Jéssica nos ensinou? A gente pode fazer uma oração a todo momento. Quem deve orar? Olha a próxima pergunta. Quem deve orar?
É só o papai e a mamãe que devem orar? A gente só ora quando a gente precisa? A oração deve ser feita por cada um de nós. Por mim, por você, por todo mundo. Todo mundo precisa de orar. Porque nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Pai. E por quê? Por que nós devemos orar? A oração é importante só para Deus? É Deus que precisa da nossa oração? Ou sou eu que preciso falar com Deus? Nós precisamos falar com o nosso Deus. Deus não precisa da nossa oração. Nós que precisamos da nossa oração para falar com o nosso Pai. A nossa oração, ela nos liberta. Sabe quando você está com aquele coração triste, chateado, ou você está cabisbaixo, com aquele coraçãozinho pesado? Não tem quando você chega para um amigo e você desabafa, parece que você fica até melhor? É para isso que é a oração. A oração não é só para pedir coisas. A gente pode pedir? Sim, a gente pode pedir, mas a oração não deve ser só para isso. A gente tem que orar para falar de nós para o nosso Deus. Para desabafar com o nosso amigo. Nós precisamos de fazer isso, não porque Deus precisa, mas porque nós precisamos, como filhos, nós precisamos ter esse tempinho com o nosso pai. Não é bom o nosso pai ouvir a gente? Às vezes o Davi chega perto de mim e fica assim: mãe, eu quero falar com você. Aí eu viro e falo: agora eu não posso. Não é chato isso? Não é bom quando o pai e a mãe para e escuta tudo que a gente tem para falar? Assim é Deus. Deus, quando você fala assim: pai, eu quero falar com você, Ele para tudo o que Ele está fazendo só para te ouvir. Então não perca tempo, não deixe de fazer a sua oração. Tia, mas eu tenho dificuldade, eu não sei o que falar com Deus. A oração, ela não é ensaiada, a oração, ela não é lida, a oração, ela não é treinada. A oração é o que você está sentindo, como você falaria com qualquer outra pessoa. Senta com Jesus e diga: Jesus, hoje o meu dia foi assim. Eu não fui bem na prova, eu briguei com um coleguinha, eu desobedeci a minha mãe. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. E o Espírito Santo vai ajudar vocês. Então, não deixe de colocar em prática hoje essa pizza da oração. Cada fatia da pizza é muito importante para a gente saber onde orar, com quem orar, quando orar, como orar e a quem orar. Não deixe de viver o momento que você vai ter com o nosso Deus. Ah, mas só a oração é suficiente? Não. Nós já falamos nas aulas anteriores que nós precisamos ter um tempinho com o nosso Deus. Por quê? Na oração, você imagina, eu estou aqui sentado e o meu amigo Jesus está aqui do meu lado. Eu estou falando com ele. Eu que desabafo, eu falo tudo o que aconteceu e Jesus faz o quê? Só me escuta. E como eu vou escutar Jesus falar comigo? Através da palavra. A Bíblia, ela é o instrumento que nós temos para ouvir Jesus falar com a gente. Então as duas coisas, oração e Bíblia, tem que andar bem juntinhos, tá bom? A gente não pode deixar de orar e também a gente não pode deixar de ler a Bíblia, porque a Bíblia a gente escuta Jesus falar com a gente, tá bom? Amém? Uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.